norte de Portugal, escondida entre montanhas verdes e vales profundos, existe uma aldeia que parece ter parado no tempo. Um lugar onde a natureza e o homem aprenderam a viver em perfeita harmonia. Hoje eu levo vocês até Cistelo, conhecida como o Pequeno Tibete Português. Em verdade, é uma das 7 maravilhas de Portugal. Já na estrada, a caminho de lá, a gente vê muita paisagem lindíssima. As montanhas, nós vamos passando por áreas rurais, onde tem muita coisa agrícola. E essa região também é muito conhecida pelos socalcos, que eu já vou explicar daqui a pouquinho o que significa isso, né? São esses elementos aí, ó, parecem escadinhas, lembra muito até o Douro, né, para quem conhece a região do Douro. Então esse aqui é um caminho belíssimo para essa aldeia que a gente foi visitar nas nossas férias. E tem uma espécie de gado da região, de vaca, que é a caxana, que é um gado muito típico da região, é uma carne muito apreciada e de denominação de origem controlada, né? Protegida, né? É DOP, né? E ao chegar em Cistelo, a gente é arrebatado com essa vista. É uma aldeia muito pequenininha. Cistelo fica no concelho de Arcos de Valdevez, dentro do incrível Parque Nacional da Peneda de Gerês. Muito famoso, né? É uma das aldeias mais autênticas de Portugal e é onde se vive de forma simples, ligada à terra e ao ritmo da natureza. É belíssimo. Mas o que torna realmente Cistelo única não são apenas as casas de pedra ou silêncio. É a forma como o ser humano moldou essa montanha. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos socalcos, né? Que a gente viu, que são aqueles degrauzinhos. Se você olhar, vai perceber algo muito importante, que são esses degraus que são esculpidos na terra ao longo dos séculos. Eles foram construídos manualmente, pedra por pedra, para permitir uma agricultura em terrenos inclinados. É por isso que Cistelo é chamada como o Pequeno Tibete Português, porque a paisagem lembra plantações em terraços da Ásia. Mas aqui cada pedra conta uma história de esforço, de resistência e de sobrevivência. Durante séculos, os habitantes de Cistelo viveram da agricultura e da criação do gado. Aqui é muito comum as vacas pastarem livremente, especialmente aquela raça que eu falei para vocês, que é a caxena, uma das mais antigas de Portugal. Aqui a vida é simples, profundamente rica em valores. O ritmo é lento, há um forte respeito pela natureza e um forte sentido de comunidade. Uma curiosidade, tem um castelo de Cistelo, né? O castelo de Cistelo, na verdade, é um palacete do século XIX, que parece ter saído dos contos de fada. É absolutamente incrível. Uma outra coisa que chama muito a atenção, que a gente vai ver no vídeo um pouco mais para frente, são os espigueiros, que logo chamam a atenção quando a gente chega nessa aldeia. São uma espécie, quando vi, achei que fosse uma espécie de cemitério, porque são casinhas elevadas, sempre com cruzes. É muito diferente, eu nunca tinha visto isso, né? Mas já eu explico o que é os espigueiros. Eu vou deixar vocês aqui um pouquinho, só curtindo com o som de uma música, para vocês apreciarem um pouquinho dessa aldeia maravilhosa. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet
Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. Pronto, agora vamos falar um pouquinho dos espigueiros, né? Conforme eu prometi, espigueiros são essas construções aí, ó. Olha que interessante. Como eu falei, primeiro olhar meu, parecia realmente que era uma espécie de cemitério, porque tinha uma portinha, cruzes, era elevado. Mas na verdade, os espigueiros são pequenas construções em pedras elevadas do chão que eram usadas para guardar milho, mas não era só armazenamento. Eles foram pensados para proteger os alimentos da umidade e também dos animais. É por isso que eles são fechados. Repare nos pilares, eles têm uma forma especial, como se fossem discos de pedra. É incrível. Isso impede que ratos e outros animais subam até o interior. É uma engenharia muito simples, mas muito eficaz. Os espigueiros são muito mais do que construções agrícolas. Eles são um símbolo da sobrevivência, da organização e da inteligência. Cada família tinha um seu, e ali guardavam o resultado de meses de trabalho. E eles continuam de pé, como testemunhas silenciosas de uma época em que tudo era conquistado com esforço, paciência e respeito à natureza. E talvez é por isso que Sistelo é tão especial. Não é apenas paisagem, é uma história escondida em cada pedra, em cada socalco e em cada espigueiro. Curtam as imagens.